Tite, queria que você falasse da tua expectativa para esse amistoso e, se possível, confirmasse para a gente. Você tem fechado uma parte da atividade, mas não tem escondido o jogo, tem deixado claro já o time que deve começar. Queria que você falasse qual que é o time e se o time de amanhã é o que vai para a estreia na Copa. O time de amanhã está confirmado, sim, é Alisson, Danilo, Thiago, Miranda, Marcelo, Coutinho, Paulinho, Casimiro, William, Neymar começa, Gabriel Jesus. Essa é a equipe. Não sei te afirmar a situação da Copa, para início da Copa. Não vou assumir. O jogo, o transcurso, a performance vai ditando pelos atletas de alto nível que a gente tem. A outra, fechando... Eu tento fazer o melhor a cada dia, porque senão a coisa fica muito pesada, né? Ela fica emocionalmente muito opressora. Eu quero fazer o meu melhor a cada dia. Nós temos uma etapa... Nós conversamos, nós temos um desafio nesse jogo. Talvez seja emocionalmente o pior jogo para jogar. Por que é o pior jogo? Porque é uma semana que antecede a estreia. E aí os fatos de desempenho, risco de lesão, perda de confiança, tudo isso fica aflorado. Então é um desafio que nós temos em cima de manter desempenho para manter confiança para seguir o nosso trabalho. Ô, Tite, a minha pergunta também é um pouco de ordem emocional. Assim, a gente, quase 2 anos atrás, viu você chegar na seleção brasileira. O capitão era o Miranda também, contra o Equador. Também você deu a escalação, como deu aí, na véspera do jogo lá. Só que naquele jogo você confessou que as pernas bambearam e que depois, quando você ligou para a dona Rose, vocês choraram juntos ao telefone. Quase 2 anos se passaram, muitas vitórias vieram, a classificação... E hoje, do ponto de vista emocional, como é que você se sente olhando para a Copa ali na frente agora, o último amistoso e tal? Assim, o que evoluiu emocionalmente ou não do seu ponto de vista? Desafio, e eu me autodesafio. Digo, quando eu consigo, como técnico, passar a importância para os atletas de performance alta, de competir forte e leal, tal qual os treinamentos são, e essa é uma das justificativas que eu tenho também, para alguns momentos, deixar o treinamento fechado. Porque tem que competir forte e leal, porque só se trabalha assim, só se projeta para o jogo trabalhando dessa forma. Eu não consigo ver outro jeito. Eu não fui educado a outro jeito, a não ser, faz um trabalho forte, competitivo, para que tu possa transpor isso para o jogo. Eu não consigo fazer assim, agora compete, leal, agora baixa o ritmo, agora... Eu não consigo. Então... Essa função ela é fundamental. É um desafio para nós, enquanto comissão técnica, e para os atletas comprarem essa ideia da performance. Comprem a ideia do desempenho. Comprem a ideia de fazer bem feito, de competir independentemente. Claro que tu diz assim, Tite, mas a parcela vai ser, nunca vai ser igual. Não, mas vamos diminuir o máximo possível para uma situação de um amistoso, estou falando em termos emocionais, para uma preparação para o Mundial, tanto quanto possível for. Tite, aqui à sua esquerda, Pedro, tudo bem? Sei que vocês querem falar do jogo, preparação, mas tem um assunto que ganhou o noticiário ontem, que diz respeito sobre um possível convite do Real Madrid em contato com pessoas próximas a você, esses agentes e representantes. Queria saber de você se está sabendo de alguma coisa, se você tem alguma coisa para falar sobre isso. E também é uma semana da Copa, você falou muito de emocional, cabeça. A gente tinha muitos jogadores nesse mesmo centro de noticiário. O Douglas renovando, o Fred foi para o Manchester... Pensando em futuro, como é que você enxerga tudo isso a uma semana da estreia na Copa? Com os atletas e de clubes, há muitos interesses e o Edu está organizando e nós estamos tendo com os atletas, tendo uma situação de muito lealdade, muito respeito à seleção brasileira. Então, o que a gente está procurando? Acelerar todos os processos dos atletas que tenham a condição de definir as suas situações, como aconteceu com o Fred, ele ir lá resolver, assinar e está prontamente decidida as situações para que fique com a cabeça voltada. Nós buscamos dessa forma, e não omitir, e não dizer, e ele veio, nos falou, o Edu potencializou, eu digo, mas vai logo, cara, define, assina, faz exames, tchau. A meu respeito,
Quando ela é opinião, ela merece o meu respeito. Quando ela é posta entre aspas, ela é mentira de uma atitude desrespeitosa e mentirosa. A atitude é desrespeitosa e mentirosa. É a minha palavra. Eu não entrei em contato com ninguém. Gilmar Veloz, meu amigo, não falou com ninguém. E eu tenho um respeito muito grande ao local onde eu estou. E a responsabilidade que eu tenho e os objetivos que eu tenho. Ele é muito claro. E fico muito tranquilo em falar a esse respeito. Tá? Então, muito cuidado quando vocês passam. Nem sei o nome, também não me interessa, mas essa pessoa, esse repórter, esse cronista, ele foi, na sua informação, mentiroso. Tá? E um pouquinho de respeito ele tem que ter do outro lado um cara que respeita também opiniões. Então, me dou esse respeito também. Agora segue para outra. Então, vamos lá, Tite. Sou eu aqui, o Wellington Campos. Eu estou na sua frente aqui. Aqui. Nós conversamos lá na CBF e eu te perguntei em março. Você sonha com a Copa? E você dizia que sonhava. Como tem sido esses dias? E, Silvinho, como está o homem? Tá impossível? Está chato? Como está? Um maravilhoso estresse trabalhar com ele. É maravilhoso, mas é estressante. E aí, tem sonhado com a Copa mais agora? Eles me dão curva, cara. Eu vou no avião e digo, pô, aquela jogada tá... Aí quando eu vou chegando perto deles, eles metem um aqui. Revezamento de auxiliar. Vai ficando meia hora um com ele, não dá. Mas estou feliz por estar fazendo aquilo que gosto, aquilo que todo profissional um dia imaginaria estar. Por isso que eu dou valor e por isso que eu fiquei chateado com a outra informação. Porque eu estou na coisa maior que um profissional possa estar, cara. Eu consegui, tá? E eu quero valorizar ao máximo. Eu não sei o que vai ser ali na frente, não sei o que vai ser o jogo de amanhã, mas eu quero ter a dignidade. Era isso que eu ia falar. E não me venham falar que é discurso politicamente correto, hein? Desculpa. Quando a gente tem conduta, quando tem, não é discurso politicamente correto. Vamos separar uma coisa da outra, porque daqui a pouco você vai, o cara politicamente... Não, estou falando que é verdade. Tite, o time das eliminatórias, quando deu aquela arrancada, venceu aqueles jogos seguidos, o Tite, o time, você encontrou a sua formação, você encontrou o time, e eu me lembro que quando acabaram as eliminatórias, você falou que gostaria que a Copa começasse imediatamente, que o período seria preocupante para você. O time atual, o estágio atual, é o estágio do fim das eliminatórias? Aquele time que estava pronto? Desculpa, foi colocado isso de que eu queria que a Copa continuasse, mas foi uma interpretação errada, talvez uma manifestação minha errada. E eu coloquei que eu gostaria de ter muito mais tempo para que eu pudesse testar outras peças, testar outros atletas, o sistema, oportunizar a outros que não foram convocados, mas porque nós tínhamos muito pouco tempo de treinamento, talvez isso tivesse que ser diminuído. Fosse diminuído. Mas foi uma interpretação errada, eu não queria que voltasse. Eu queria, sim, ela retomar um padrão rápido e de evolução. A equipe ela tem que estar constantemente em evolução, principalmente agora que é um momento de pressão psicológica muito forte, da expectativa muito alta. E em relação a isso, o estágio atual é de evolução em relação ao time? Hoje eu estava conversando com os atletas e passando assim, ó, a gente busca o máximo de análise qualitativa e não quantitativa, a qualidade do jogo, as percepções, os movimentos táticos, aquilo que deva ser feito, junto com números. Números servem para a gente interpretar. Então, mais de qualidade. E passar essas informações para os atletas. Como eles trabalharam, e eu fiz isso agora, me deu um insight, Silvinho, e depois eu passei para a seleção. Eu comecei a chamar, eu digo, vocês trabalham com técnicos de alto nível. Nós estamos bombando demais nas informações, no trabalho tático, né? E foi quase que consenso que me deixou mais, né? Disse, não, o professor está na medida, é assim que a gente trabalha nas diferentes equipes onde eles trabalham no futebol europeu, ela tem uma gama de informações importantes, para não ser aquela coisa que você sabe que às vezes enche o saco, né? O cara vai falar de novo, cara, mas não, de novo, para a gente ter a medida exata dessa interação. Tite, aqui à sua esquerda, Marcelo Beckler, do Esporte Interativo. Até para pegar o gancho disso, do trabalho coletivo que você e a sua comissão fazem, de passar informação aos atletas, de tentar fazer um grupo mais forte,
Mas, evidentemente, o futebol é feito de pessoas e pode ter um dia que o coletivo não esteja tão bem. Você acredita que o Brasil, com as individualidades que tem, é a seleção mais preparada para que um dia que o coletivo não funcione, ele possa resolver do ponto de vista individual, comparando as outras seleções? Dividir uma pergunta, Silvinho. Tu inicia depois. Eu não consigo ver o Brasil, em nenhuma Copa, em nenhum momento da sua história, não ter uma individualidade tão forte. Sempre vai ter, sempre. E ela vai sempre se destacar. O que eu posso confirmar agora é que o nosso coletivo está muito forte. E é o discurso que nós tínhamos, que muitas vezes nós temos nossos embates, e eu digo para ele não gosta, mas eu digo, o senhor organizou de uma tal forma, e nós organizamos de uma tal forma, que isso aí dá muita ferramenta para o atleta em campo. Eu tive muito boas experiências no exterior, grandes treinadores também, e posso dizer que nós temos um grandíssimo treinador, preparado e que vai realmente e está organizando muito essa seleção junto com todo o staff. É muito bom saber que nós temos individualidades e elas podem se definir jogos e é realmente uma Copa do Mundo também. É porque ele falou, eu fecho embaixo. Não pode fechar, senão vai começar o embate aqui. Tite, tudo bem? Thiago Arantes, da Rádio 730, Sagres de Goiânia. No jogo contra a Croácia, a gente percebia, pelo menos no início dos jogos, do jogo, que era muito difícil o Brasil sair com a bola com a marcação da Croácia mais adiantada. Às vezes, parecia nesse jogo que faltava um pouco esse volante que venha pegar a bola para sair um pouco mais para começar o jogo. Isso te preocupa? Você acha que você tem esse jogador com essas características na seleção? Pergunta tática, resposta tática. Não é a primeiro meio-campista, são 7 jogadores que participam da iniciação da jogada. E ela depende também da forma com que o adversário se posiciona para tal. Criar alternativas para que seja uma bola de flutuação para um externo, ou criar uma alternativa que tu saia para uma primeira e segunda bola e seja jogada do lado, ou uma alternativa que é um elástico que tu sai para depois tomar a iniciativa, compete a nós. Ou mesmo ter a qualidade técnica de triangulação para que possa sair. Às vezes o adversário tem méritos também nessa colocação. Boa tarde. Tite e Silvinho, porque, reforçando o que o Silvinho falou também, vamos ficar nessa parte tática. Todos nós imaginamos e elogiamos a escolha da Croácia como primeiro adversário por ter o mesmo DNA de futebol da Sérvia, que vai ser o terceiro adversário. Então, uma escolha a melhor possível. Time classificado e muito bom. Agora, a Áustria projetando o jogo de amanhã para o outro domingo, para a estreia na Copa do Mundo contra a Suíça. Eu imaginava, e acho que talvez a maioria aqui imaginasse, que a Áustria tivesse sido escolhida por uma semelhança de marcação que você se referia, Silvinho. Uma linha de 5 zagueiros, 4 na frente, muito próximo uma da outra, muito na entrada da área. Digo isso porque assisti o jogo da Alemanha contra a Áustria, a dificuldade toda que teve a seleção da Alemanha para passar e tomou a virada, acabou tomando a virada por 2-1. Confesso que você me surpreendeu inteiramente em comparar a Áustria com a Costa Rica. Estava pronto aqui para falar sobre a escolha da Áustria como adversário, com uma semana de diferença para a Suíça. Eu também vi a Suíça jogar contra a Espanha, é a mesma coisa, são 5 zagueiros, outra linha de 4 na frente, e tivemos, Tite, essa dificuldade naquele jogo com a Inglaterra, naquele 0-0, a linha de 5 com os 4 na frente. Acho que os 3 times jogam mais ou menos da mesma forma na defesa. Me surpreendeu essa comparação com a Costa Rica. Não está muito ligado também a esse jogo da estreia de domingo contra a Suíça? Os primeiros 30 segundos, Galvão, eu pego, vou e passo depois para o chefão. A Suíça, sim, tem linhas baixas, mas é uma linha de 4 definitiva. Nós vamos encontrar uma Suíça, salvo alguns problemas que possam surgir. A gente não domina tudo o que acontece do outro lado, uma linha de 4. Vão baixar uma segunda linha de 4 até de 5. Ao contrário. Já o que está fazendo, no caso, a Áustria, é o que realmente faz a Costa Rica. Ela primeiro baixa a linha de 5. A primeira linha dela faz 5, a segunda dela faz 4, que é o contrário à Suíça. A Suíça faz 4 e depois faz uma linha de 5. Então, pensando nisso, a semelhança de tudo que nós vimos tático é com relação Costa Rica e Áustria. A Suíça, a gente tem muita convicção que vai vir com linha de 4 e a segunda linha, sim, vai vir com linha de 5.
A nível comportamental, exato. A nível comportamental, muda um atleta e muda algumas estratégias nossas. Nós já estamos estudando, mas as linhas elas acabam tendo uma pequena diferença com 5-4 ou 4-5. As compactações, elas... e a gente projetou, mas as compactações, as linhas são bastante próximas. Ele só deixa o Arnautovic, a pronúncia, como um jogador de referência, e essas outras duas linhas, elas são muito próximas, elas são muito curtas, as coberturas são muito curtas. Sim, sim. Sem dúvida. Sim. E que marca alto também na saída de bola. Sem dúvida. E induz ao erro, sim. Tite, tudo bem? Primeiro eu queria te perguntar do Fred, como que está e o quanto te preocupa. E sobre o Neymar, é claro que ele entrou muito bem no jogo em Liverpool, criou-se, claro, um pouco até de empolgação, porque ele fez aquele gol bonito, mas o que vocês esperam observar nessa partida do Neymar e como que está a barrinha de evolução dele para chegar lá no 100? Também conversei porque a gente ia monitorando a evolução dos treinamentos, a evolução dos jogos, o nível de confiança. Eu sempre coloquei para os atletas, não, assim como para o Renato, eu digo, não tirem o pé, não deixem de competir, porque a melhor maneira do atleta voltar para estar ritmado para jogo é fazer treinamento com qualidade e forte. Então, isso também auxiliou esse processo de recuperação do Neymar, o processo de recuperação do Renato, e ele está programado para uma parte do jogo. O quanto não sei, nós conversamos antes, eu, ele e o Ricardo, que a gente conversa, e a gente vai ter o acompanhamento, a hora que o atleta descoordenar, a hora que ele vai começar a dar mostra.